Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo formado por Vitória, Mariana, Vitor e Maria Eduarda. E hoje vamos contar para vocês um pouco sobre a história da língua portuguesa. Você sabia que o português que a gente fala hoje começou há muitos séculos? Tudo começou com os romanos que dominaram a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, lá no século III a.C. Eles falavam latim, mas não aquele latim super complicado que eles falavam no dia a dia. Era o latim vulgar, meio popularzão, que foi se misturando com as línguas locais. Depois que o Império Romano caiu, por volta do século V, o latim foi mudando em cada região e na nossa parte da Península Ibérica. Isso deu origem ao galego-português, uma língua falada no norte de Portugal e na Galícia, que fica no norte da Espanha. Com a independência de Portugal em 1139, o português começou a se diferenciar das outras línguas da região. No século XII, o português já era usado para escrever e até em poesias. O primeiro documento oficial em português foi escrito em 1214, chamado Testamento de Afonso II. Em 1290, o rei Dom Dinis decretou que o português seria a língua oficial de Portugal, substituindo o latim em documentos oficiais. Aí, quando chegou a Era dos Descobrimentos no século XV, Portugal começou a viajar e explorar o mundo. Os navegadores portugueses chegaram à África, à Ásia e ao Brasil, e o português foi junto, se espalhando por vários lugares. Nessa viagem toda, o português acabou recebendo influências de várias outras línguas, como o árabe, além das línguas indígenas e africanas, principalmente no Brasil. No século XVI, o português moderno começou a tomar forma, com escritores como Luís de Camões, que escreveu Os Lusíadas, um livro super importante para a cultura portuguesa. Com o tempo, o português falado no Brasil e em Portugal foi se diferenciando, principalmente no jeito de falar, no vocabulário e em algumas regras gramaticais. Hoje em dia, o português é falado em 9 países, como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e outros. Fontes utilizadas: História do Português, Língua Portuguesa, uma introdução, Enciclopédia de Línguas Românticas. Com mais de 250 milhões de falantes, é uma das línguas mais faladas no mundo. A língua continua mudando com o tempo, assim como as gírias que a gente usa no dia a dia. E é super interessante ver como ela se adaptou e se expandiu ao longo dos séculos.